para ser uma oferta agradável. Por que que nossas obras, nossa obediência não pode nos justificar? Por que que nossa salvação, nossa justificação está fundamentada somente no Senhor Jesus Cristo e na sua obra? O livro de Gálatas, no capítulo 3, versos 10 e 13, nos fornecem a resposta. De fato, esta resposta aparece várias vezes na Bíblia. Mas nesse livro de Gálatas, quando Paulo defende a justificação pela fé, isto é, a salvação do ser humano pela fé na obra de Cristo, ele nos dá uma explicação bem lógica e que demonstra, e evidenciada, que demonstra que nossa justificação é apenas pela fé em Cristo. No capítulo 3, ele diz, no verso 10, ele diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O apóstolo Paulo diz: olha, todos aqueles que querem ser justificados, que pretendem obter a sua salvação, o perdão dos seus pecados, através das obras da lei, todos estes estão debaixo de maldição. Isso é, todos estes, quando chegam diante de Deus, para apresentar sua obediência à lei como meio de salvação, como meio de justificação, todos estes vão se encontrar debaixo de maldição. E por quê? E aí ele diz por quê, citando o livro de Deuteronômio, capítulo 27, verso 26, que diz: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se alguém pudesse ser justificado pelas obras da lei, esta pessoa teria que cumprir a lei completamente, plenamente, cumprir a lei 100%. Algumas vezes a gente imagina que nós vamos chegar diante de Deus para o nosso julgamento e lá tem uma balança. E num prato da balança Deus coloca as nossas boas obras, no outro prato da balança a nossa desobediência, o nosso pecado, e aí ele mede e vê qual prato pesa mais. E nós até imaginamos que o prato das boas obras, o prato da obediência vai pesar mais. Mas não é assim, isso é só fruto da imaginação popular. Não é desse jeito. E é simples explicar por que não é desse jeito. Se você já viu uma balança de 2 pratos, você já percebeu que num dos pratos fica o peso, fica o padrão. E no outro prato é que se coloca a mercadoria. A ilustração da balança é até bíblica. Lá em Daniel, capítulo 5, falando ao rei Belsassar, Daniel diz: pesado fostes na balança e achado em falta. Então, se nós vamos usar a ilustração da balança, quando nos apresentarmos diante de Deus, vai ter a balança, mas num dos pratos da balança estará a lei de Deus. E no outro prato, toda a nossa vida. Então, será exigido que toda a nossa vida tenha cumprido a lei de Deus. O problema é que o prato não vai equilibrar, que a nossa vida não consegue cumprir toda a lei de Deus. Como é dito aqui: maldito todo aquele que não permanecer em
todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então, maldito é aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, não só em algumas, não só numa parte. Podemos dar uma outra ilustração, a da média escolar. Você pode imaginar uma escola que tenha a média 6. Aí o aluno, numa das provas, tira 8, aí ele já fica com 2 sobrando. Na próxima ele tira 4, mas ele ainda está na média. Aí na outra ele tira mais um 4, mas aí na última ele tem que caprichar e tirar um 8 de novo. Aí ele soma, divide, deu 6, aí ele passou. Mesmo que em algumas ele foi mal, em outras ele foi bem. Muitas vezes a gente imagina que é assim com Deus. Um dia a gente foi mal, pecou, fez algumas coisas que não devia, e a gente pensa que no outro dia a gente compensa aquilo fazendo coisas boas. Só que não é assim. A nota para passar com Deus é 10. 10 em tudo. 9,9 reprova. Porque Deus não pode aceitar 0,1 de imperfeição, porque Deus é perfeito. Se ele aceitar 0,1 de imperfeição, ele se torna imperfeito. Ele vai condescender, melhor dizendo, com a imperfeição. E como ele é absolutamente perfeito, ele não pode fazer isso. Se Deus permitir que 1 grama de pecado entre no céu, todo o céu ficará contaminado pelo pecado, porque o pecado contamina. Então, para sermos salvos por nossas obras, sermos salvos pela obediência à lei, nós teríamos que ter uma obediência de 100%. Obedecer tudo da lei em todos os aspectos, todos os dias da nossa vida. Qual é o problema? O problema é que nenhum de nós consegue isso. Todos nós temos desobedecido a Deus. Todos nós temos pecado. Todos nós temos falhado. Todos nós temos, em algum momento, ou por que não dizer, em muitos momentos, falhado em cumprir o que Deus ordena. Muitas vezes por raiva, por ciúme, por inveja, por orgulho, por arrogância, por tantas outras coisas, nós desobedecemos a lei de Deus. Nós descumprimos o que Deus ordena. E é por isso que nenhum de nós, pode ser salvo por obras da lei. Porque nenhum de nós conseguiu cumprir a lei de Deus 100%. Nenhum de nós conseguiu permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las, para cumpri-las, como diz aqui. Então, qual é a solução? Aí a solução aparece no verso 13, quando ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Exatamente. Eu e você, todos nós, todos os seres humanos, desobedecemos a lei de Deus. Não permanecemos debaixo da lei de Deus para obedecer toda a lei de Deus. Por causa disso, nós ficamos debaixo de maldição. O livro de Tiago diz: se alguém cumprir toda a lei, mas tropeçar num só ponto, é culpado de toda a lei. Nós tropeçamos em vários pontos. Tínhamos a sentença de condenação. Éramos culpados diante da lei de Deus. Estávamos debaixo de maldição. Mas veio Jesus Cristo. Sendo Deus, tornou-se homem. E ele nos resgatou, nos livrou, nos salvou da maldição da lei. Ele próprio tornando-se maldição em nosso lugar. Ele foi para a cruz.
E ali na cruz ele recebeu a nossa maldição. Ali na cruz ele assumiu a nossa maldição. Ali na cruz ele tomou sobre si a nossa culpa, sofreu a nossa condenação e pagou a penalidade, a punição que nós deveríamos pagar. Cristo nos resgatou, fazendo-se maldição em nosso lugar. Cristo nos resgatou da condenação, pagando, sofrendo a nossa condenação. É por isso que só Cristo salva. É por isso que é só em Cristo. E o modo de você receber esta salvação e ser livre da maldição é pela fé. No verso 11, o apóstolo Paulo diz: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. É pela fé, mas não qualquer fé. É a fé na obra de Cristo. É a fé no sacrifício que Cristo realizou na cruz. É a fé que admite que você é pecador, que você desobedeceu a lei de Deus, que você falhou com Deus e por isso você está condenado. Mas é a fé que reconhece e recebe o amor de Deus, que vem a você em Cristo, que sabe que em Cristo seus pecados foram pagos. Deus pode lhe perdoar, porque Cristo sofreu o castigo, sofreu a maldição, sofreu a condenação em seu lugar. Quando você se aproxima de Deus, crendo nisso, confiando não em você mesmo, não nas suas obras, mas na obra que Cristo fez, toda a diferença acontece. Só em Cristo, só em Cristo, só Ele pode fazer uma diferença eterna na tua vida, da perdição para a salvação, da maldição para a bênção, da condenação para a justificação. Somente Cristo pode fazer isto.